Texto narrativo. Eu sou o Guga Valente e vou conduzir a aula de hoje sobre esse assunto com você. Para a gente poder entender o que é essa tipologia textual, nós vamos lá na raiz, vamos lá no verbo para compreender qual é a definição desse verbo. Acompanhe aqui comigo. Narrar é o ato de um narrador sobre uma história de um personagem num dado tempo e espaço. Essa é uma definição muito ampla, tá certo? Ela não dá conta de tudo o que é o texto narrativo. Mas o nosso objetivo aqui é tentar exatamente fazer isso, esmiuçar, tá? Então, quando a gente fala de narrar, nós estamos falando sobre uma sequência temporal e espacial recortada por um narrador, ou seja, por alguém que vai contar essa história. Mas não pensemos no narrador como uma pessoa, pensemos no narrador como se fosse a própria história se contando. Às vezes, a gente quando lê tem a impressão de que estamos ouvindo uma voz lendo com a gente. Quando não é a nossa voz que está na cabeça, é uma voz que a gente imagina a voz ser daquele autor, daquele livro, ou mesmo daquela história, ou às vezes do próprio personagem. A gente cria essa voz na nossa cabeça para poder acompanhar essa leitura. Então, certamente você já passou por essa experiência. E aí o que eu quero mostrar para você agora é que essa experiência da narração passa por essas etapas. O narrador é essa figura que vai conduzir a gente por dentro da história. Ele pode ou não participar da história. Mas o fato é, ele vai conduzir você dentro desse recorte espaço-temporal sobre o qual eu já falei. Para que isso aconteça, é preciso que haja também verossimilhança. Ou seja, é preciso que aquilo que esteja sendo contado seja coerente. Os fatos que foram criados ali, eles precisam ser coerentes entre si, para que você possa continuar acreditando naquilo que o narrador está falando. Ah, Guga, mas e se por acaso a história for uma história de absurdo, de coisas que são muito diferentes e que não acontecem no nosso mundo? Não tem problema. Ali, o propósito desse texto vai ser exatamente isso, quebrar a verossimilhança. Mas, em geral, o texto conduz a gente por essa coerência que precisa ser mantida ao longo do texto. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder visualizar melhor como é que essa narração acontece. Dá uma olhada. Eu trouxe aqui um gênero muito comum no nosso cotidiano, que é a piada, né? Até pouco tempo atrás, se você deve se lembrar, as piadas não tinham limite nenhum, não tinham parâmetro nenhum e a gente fazia piada sobre tudo. Algumas pessoas são saudosistas sobre esse momento. Eu já acho importante a gente repensar o nosso tempo e pensar que talvez não haja limite mesmo para a gente fazer piada, mas a gente pode pensar, por exemplo, em não tentar ofender as pessoas, né? Especialmente as pessoas que são mais atacadas nas piadas, que normalmente são as pessoas das minorias sociais. Se a gente puder evitar isso, a gente vai sair bem. Mas a gente percebe o quê? Que nesse contexto, a gente pode fazer outro tipo de piada. E o que é a piada? É uma narrativa curta que se conta ali sobre uma personagem, geralmente sobre pessoas, né? Numa determinada situação, e ali quando está chegando ao final, há aquilo que nas tirinhas a gente chama de punchline, tá? Traduzindo, seria tipo aquela fala que é como uma porrada. É uma quebra de expectativa. O que faz a gente rir numa piada, em geral, é aquele final que surpreende a gente, que faz com que a gente não esperasse que aquilo fosse acontecer. Isso acontece no gênero piada. A gente não vai ver isso acontecer, por exemplo, no gênero causo. Não é que não possa ver no gênero causo, né? Mas é porque o causo ele remete a um contexto não necessariamente de humor, como ocorre com as piadas. O causo já é uma história oral, contada por uma pessoa, né, que vem ali de uma tradição geralmente sertaneja. Isso remete a como as histórias eram contadas antigamente, antes da imprensa, antes de haver livros, existia ali as histórias sendo passadas oralmente para as pessoas. Então o causo remete um pouco a isso. Vamos pensar nesse ambiente sertanejo, vamos pensar nesse ambiente mais do interior, onde esses causos ocorrem. O causo está relacionado também à lenda, ele está relacionado à mentira, ele está relacionado ao exagero, e é sempre aquela historinha, né? Sobre um fato, às vezes fantasioso, às vezes exagerado, às vezes engraçado também, às vezes triste, mas é sempre nesse contexto, ou seja, essa é uma narrativa que acontece fora dos livros. É um texto narrativo que ocorre dentro do ambiente da oralidade, assim como a piada. Agora, quando a gente vai para o conto, por exemplo, a gente vai perceber que esse gênero ele já ocorre dentro dos livros, né? Vai ser difícil uma pessoa sentar e contar, vou contar um conto para você aqui. Tudo bem, pode acontecer,
mas em geral o conto está dentro do suporte livro. E mais recentemente, com a internet, né, nesses últimos 25 anos que a internet passa a fazer parte das nossas vidas, nós começamos a lidar também com esse gênero acontecendo dentro da internet. Então muitos blogs, né, foram criados aí para que os autores pudessem escrever seus textos e se manifestar ali. A gente até viu acontecer no Twitter também, mesmo com toda aquela limitação de caracteres, microcontos acontecendo, né? Mas o microconto já é um outro gênero que precisaria de um tempo para a gente poder falar sobre ele também. Vamos pegar aqui só o conto mesmo, né? Se a gente ficar dentro do conto, nós vamos encontrar várias vertentes de contos. Tem o conto fantástico, tem o conto de ficção científica, tem o conto de terror, tem o conto de mistério, tem o conto de fadas, e aí por aí vai. Tem um monte de subgêneros dentro da perspectiva só do gênero conto, né? Pra gente ficar só nele. Aqui a gente tem o romance também, que se opõe aqui ao conto, se a gente for pensar em tamanho. Basicamente o que acontece é que o romance ele tem um desenvolvimento mais aprofundado do que o conto. Enquanto o conto tem ali uma história que tem um ápice, que tem um clímax e um desfecho, e tudo muito condensado, de modo muito curto. O romance não, o romance ele já é mais longo, ele tem vários altos e baixos, né? Ele faz uma espécie de uma ondulação, um momento de maior ação e tensão, um momento de respiro, de relaxamento, e depois lá no final a gente tem um grande clímax para um desfecho um pouco maior. Tá? Então o romance ele se difere basicamente do conto assim. É claro que a gente está falando aqui de modo muito simplificado, a gente não pode resumir os autores de literatura a esse tipo de estrutura, porque afinal de contas esses gêneros têm uma certa liberdade para poder ser recriados e para poder ser reinventados, sobretudo na perspectiva da estrutura. Então tem muitos contos que fogem a essa estrutura que a gente está falando aqui. O que há de comum em todos eles? Independente de eles serem mais contemporâneos, de, sei lá, feito no Twitter ou alguma coisa, né, feita na forma de cartas e tal. O que une tudo isso? É o fato de que todos eles contam histórias. Todos eles narram. E é isso que faz com que esses gêneros tenham algo em comum, né? Então o romance nada mais é do que uma história comprida, uma história ficcional, longa, beleza? Que vai passar por vários momentos de altos e baixos até chegar a um clímax e um desfecho. Aqui eu coloquei história de fadas. Por que você não colocou conto de fadas, Guga, que é o mais comum? A gente ouve falar em conto de fadas. É porque quando a gente está falando de história de fadas, nós não estamos nos referindo somente ao gênero conto. Existem outras histórias que são de fadas também, como fábulas e outros tipos de narrativas, outros gêneros textuais que não só o conto. Além disso, é importante a gente frisar que uma história de fadas não precisa necessariamente ter uma fada, ok? Isso é uma coisa importante de a gente frisar aqui, porque o gênero ficou conhecido como conto de fadas, ou história de fadas, mas isso não significa necessariamente que no roteiro, no enredo, tenha que ter ali a presença dessa figura mística que é a fada, tá? É simplesmente uma história ali dentro do campo do maravilhoso, do universo fantástico, e os fatos acontecem de modo que escapam à nossa realidade também, beleza? Nós temos aqui ainda a crônica, beleza? A crônica é um gênero aí que surge, né, muito antigo, muito antes do romance contemporâneo, do romance moderno. A crônica é um tipo de registro histórico dos fatos. Então, se você já viu esses filmes aí que contam a história de bardos, né, e de vikings e tudo mais, você vai ver que sempre tem alguém ali contando uma história através da música, né, de grandes feitos históricos. A crônica surge nesse contexto. Só que, no final do século XIX, a gente vai ter esse gênero sendo incorporado aos jornais para falar de coisas do cotidiano. Então, a crônica é uma narrativa sobre coisas do dia a dia, né? Uma pessoa que vai andando pela rua e vai observando o movimento, né? Vê um camelô vendendo uma coisa, vê ali de repente um menino batendo na carteira de uma pessoa, vê um cara buzinando e xingando, né? E esse observador que conta e que narra esses fatos do cotidiano e dali tenta tirar alguma coisa, né? Não necessariamente uma lição, mas tenta vislumbrar ali como é que é esse cotidiano afetando esse narrador. Quando ele faz esse movimento, ele está fazendo o movimento da crônica moderna, da crônica contemporânea, como a gente conhece hoje. A crônica, assim como o conto, também tem várias subdivisões. Mas a gente não vai entrar nisso agora não. Talvez num outro momento a gente fale sobre isso. E a gente ainda tem outros gêneros aqui, como a lenda, a novela, as memórias,
a cantilena, e a gente poderia encher essa lousa aqui de gêneros narrativos. Mas o objetivo aqui não é falar sobre cada um deles, é para você entender o geral. E o geral remete a isso, a ideia de que narrar é um ato, beleza? Narrar é um ato e tem a ver com a figura de um narrador. Não existe texto narrativo sem que haja um narrador, tá? O narrador existe basicamente para conduzir a gente por dentro desse enredo, dentro dessa história. E não importa qual seja a forma, não importa se vai ser uma mera piada que conta uma historinha sobre alguém, ou se vai ser um longo romance histórico que de repente, né, remete a fatos ali acontecidos num determinado lugar do mundo, com personagens ficcionais, mas dentro de um contexto, né? Não importa qual seja, o que une tudo isso daqui é o fato de que eles narram e esse narrador conduz essa história para nós, tá? Então, o que é importante a gente lembrar desta aula aqui? Que quando a gente fala de texto narrativo, nós estamos falando da presença de um narrador contando uma história dentro de um espaço e de um tempo recortados. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu espero que você tire uma fotinha aí para você guardar da lousa, né? Para você poder estudar depois. Valeu, até a próxima!